Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje, família. A família consanguínea, a família espiritual, a família universal, a família cósmica, as dificuldades na família. Esse tema ele vai ser abordado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo. Divaldo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Mas é um grande prazer. E família, como o Espiritismo vê a família? Qual é o significado da família? Allan Kardec, como sempre, o notável codificador do Espiritismo, interrogou as entidades venerandas em O Livro dos Espíritos, na questão 775. Qual seria para a sociedade o afrouxamento dos laços familiares? E os mentores da humanidade redarguíram uma recrudescência do egoísmo. A família é a célula básica da sociedade. A palavra família vem do latim famulus, escravo doméstico. Na antiguidade latina, quando começa no Lácio, o grande movimento que se expande com o Império Romano, a família era um conglomerado de indivíduos em torno de um chefe. Não era somente aquele grupo de natureza biológica, eram seus servos, os seus escravos. À medida, porém, que o conceito romano apresentou o direito para a sociedade, a família passou a ser a de natureza biológica. E mais tarde, graças à presença do cristianismo na Terra, a família estará estruturada através do vínculo do casamento. É óbvio que existem famílias fora do vínculo matrimonial. Porém, mais tarde, com a Revolução Francesa e a chegada da era moderna, surgiu o casamento laico e a família passou a ter um caráter muito mais amplo. A família do pai, a família da mãe, a progênie. Então a família passou a centrar-se naquele grupo constituído pelos membros do pai e da mãe e pelos seus descendentes. Esta família doméstica, desde os idos de Platão, era considerada a célula básica da sociedade. O Espiritismo vê na família a nobre experiência de laboratório na qual se caldeiam os sentimentos em um preâmbulo da família universal. E Divaldo, existe um padrão para uma família? É uma família convencional? A família convencional é essa que nós herdamos das tradições lamentavelmente vitorianas, em que o pai era aquela figura temerária, a mãe era a pessoa submissa. O pai era o fornecedor de coisas para a família e a mãe era a pessoa doméstica que se encarregava do lar, que trabalhava e que cuidava da educação. Felizmente, graças à libertação da mulher, quando ela vai encontrando o seu lugar ao sol, ela também tem o direito de demonstrar as suas aptidões culturais, artísticas, emocionais e criar o seu padrão de liberdade. Então a família, depois dos anos 60, sofreu uma grande mudança, infelizmente para pior, porque com o hipieísmo surgiu a filosofia de que o casamento é uma instituição vencida, a família é uma instituição ultrapassada. Por quê? Porque a família tradicional, patriarcal, era uma família perversa. O pai era temido e a mãe era uma escrava. E dentro do conceito vitoriano, o erro não era a pessoa proceder mal, era o povo saber. Era aquela hipocrisia, aquela arquitetura exterior hollywoodiana. Com esse problema dos anos 60, surgiu uma nova versão. Os jovens quiseram liberdade antes de ter maturidade. E nós vimos aí a grande eclosão da libertinagem. Com o surgimento do rock and roll, do metálico e de outros,
também a liberdade do uso de drogas, como efeito das guerras lamentáveis do Sudeste Asiático, particularmente as guerras realizadas pelos Estados Unidos entre o Camboja com o Vietnã, até o dia que numa rua de São Francisco, inspirados por um grande pensador de Berkeley, da Universidade ali da Baía de São Francisco, Herbert Marcuse, os jovens gritaram: não há guerra, vamos fazer o amor. Somente que o conceito de amor do jovem é o intercurso sexual. E teve Woodstock, 900 mil jovens, 3 dias de droga, de sexo e de rock and roll. E o grande desastre dos anos 70, em que os jovens saíram pelo mundo para fumar maconha, para buscar o herói junguiano, que eles foram procurar fora e voltaram decepcionados para casa. Termina a guerra do Sudeste Asiático e os veteranos voltam, marcados pelo hábito das drogas para matar. Eles não estavam sendo educados para matar, matavam sem saber por quê. Já nos anos 80, a família começa a estruturar-se. O casamento começa a ser considerado, porque a monogamia é o momento culminante do processo da evolução do indivíduo, especialmente quando as leis que promulgam o casamento abrem espaço ao divórcio. Se os parceiros não se entendem, por esta ou aquela razão, divorciam-se. Mas por que a promiscuidade? Por que esse jogo de prazeres, de sensações, como se o sexo fosse o nosso Deus? Então a família ideal é aquela da qual os cônjuges, os parceiros se respeitam. Tem tarefas definidas, responsabilidades. Não é só a mulher que lava pratos, como se isso fosse uma indignidade. A mulher também é fornecedora de recursos. Ela assume, às vezes, o aluguel, às vezes assume a educação dos filhos e, por isso, trabalha. Há uma dignidade muito grande nisso, mas há um respeito recíproco entre os parceiros e há um grande amor aos filhos. É neste momento que surge a grande interrogação. Até onde a mulher deve sair do lar para ganhar dinheiro e também para apresentar os seus valores? Se ela pretende ter uma prole, há de reservar um tempo para a convivência com seus filhos, porque nada substitui o amor materno. Por mais hábeis e técnicos que sejam os funcionários remunerados, eles são funcionários remunerados. O amor é esse sentimento profundo que exige convivência. Então, na família ideal, na família da visão espírita, nós vamos encontrar ambos os cônjuges com responsabilidade, que diariamente convivem, conversam, dialogam com seus filhos, que reservam um dia na semana para o estudo do Evangelho no lar. Meia hora por semana, será pedir muito, quando então vão estudar os problemas, os conflitos, e os filhos se abrem aos pais. Os pais também lhes pedem desculpas por determinadas atitudes, por certos comportamentos. Então será a família espírita do futuro que neste momento vai adquirindo a sua legitimidade, porque estamos voltando para casa, para as origens do bem. Divaldo, então você nos diz que de um extremo onde havia o patriarcalismo, depois um excesso de liberalismo, então a lei de pêndulo se fazendo presente, de um polo ao outro, e agora você atravessa... Vai para o ponto ideal. Isso, né? O ponto ideal. Eu me recordo de uma frase de Anatole France, é uma frase um tanto pessimista. Ele disse o seguinte, que no começo o paganismo era uma grande doutrina, mas de repente surgiu o cristianismo. E o cristianismo viu o paganismo como se fosse um câncaro, linguagem sua da época. E colocou tanto mercúrio cromo no câncaro, que a humanidade hoje sofreu o efeito da terapia, porque fez que o câncaro se tornasse ulcerado. Então antes a família era muito castrada, castradora e logo liberal. Pais para um lado, filhos para o outro. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A progênie é uma responsabilidade que os adultos assumimos, sexo com responsabilidade, para podermos ensejar o equilíbrio, porque nós vamos avançar no futuro nos pés dos nossos filhos. E é necessário que se trabalhamos para dar-lhes a felicidade, graças ao conforto, à comodidade econômica, a um bom relacionamento social, por que não pensar em nossos filhos como seres imortais, espíritos que somos e que nos são emprestados por Deus temporariamente. Daí muitas vezes pessoas angustiadas vêm dizer assim, perdi meu filho. Eu digo, primeiro não se perdem pessoas, e não era seu.
era um depósito transitório que Deus lhe deu, que tem a felicidade de havê-lo devolvido educado, melhorado. E aí entra a problemática da educação. Que essa comunidade, dos anos 60 para cá, transferiu a educação para a escola. A escola é um reduto educacional de instrução. A educação na escola é o exemplo dos educadores, porque a educação é no lar. O lar é a primeira escola da criatura humana. Dizia eu no início que Joana de Ângeles trouxe para nós, aqui na Terra, a psicologia transpessoal. E agora um dos seus últimos livros tem o nome Constelação Familiar. E na mesma sintonia que aqui na Terra, né, nós temos um alemão chamado Bert Hellinger, que é um representante uma vertente das terapias sistêmicas familiares, que justamente o que você abordou entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitos sobrenomes desapareceram da Europa, porque os homens iam à guerra, e os governos muito preocupados como iria ficar a estrutura, o sistema familiar, então investem para que se estude, se aprofunde nesse tema. E é interessante que, partindo desse ponto, que são as terapias familiares sistêmicas, Bert Hellinger traz a constelação familiar, né, que também é tema desse seu livro, onde ele fala da lei de amor. Olha que interessante, ele fala das ordens do amor, que todos temos o direito a pertencer numa família. Então ele fala da exclusão, que é uma desordem familiar. O que você tem para dizer sobre a exclusão, Divaldo? Não havendo uma visão espiritualista ou espiritista da família, fica muito confusa a família, porque nós não temos a família que gostaríamos, senão aquela de que temos necessidade, já que no mesmo grupo familiar vêm espíritos simpáticos e inamistosos e muitos adversários, e sem nos darmos conta, excluímos aquele membro que é desagradável. E vamos agora atender em demasia aquele com quem nós sintonizamos. Então a colocação feita por ele sobre a exclusão é fantástica, porque nos leva agora a abandonar a exclusão para a inclusão daquele membro no nosso arquipélago familiar, em nossa constelação. Já que está entre nós, teremos que trabalhar-nos para trabalhá-lo, a fim de que seja a educação exitosa. Como diz Kardec, não poderemos amar com a mesma ternura que nos trata bem, como aquele que nos trata mal. Sim. Mas podemos respeitá-lo, podemos ajudá-lo. E em breve nasce uma simpatia, nasce afetividade e terminamos por amar, que é a solução para o problema da família. A segunda ordem, que ele chama a Ordem do Amor, e me chamou muita atenção quando entrei em contato, porque ele fala em ordens do amor e nós aprendemos a lei de amor no Espiritismo. Ele fala na segunda ordem do amor a questão da hierarquia. Quem nasce primeiro, vem primeiro, apenas isso. Mas alguns de nós, nos relacionamentos familiares, por exemplo, a avó começa a cuidar do neto para que os pais trabalhem. E aí ela começa a ocupar o lugar da mãe e começa a criticar a mãe, seja a filha ou seja a nora, na questão da educação. E daqui a pouco se estrutura ali a avó como mãe da filha. Exato. E também do neto ou da neta, não é? Essas hierarquias, quando elas, ou então os pais, quando ficam idosos, um dos filhos assume o lugar como se fosse o pai dos próprios pais, cobrando ou mandando ou impondo coisas. E como você vê essa, vamos dizer assim, essa desordem na hierarquia dentro da família, Divaldo? No Constelação Familiar de Joana de Ângeles, ela faz uma proposta muito curiosa. Vamos dizer que a constelação familiar está em torno de um sol, que seria a figura do pai. A figura do pai como o responsável pelas lutas cotidianas. A mãe seria a lua, a ternura, a afabilidade. Os filhos seriam os outros astros, né, satélites, planetas, planetoides e muitas vezes cometas, mas os avós seriam astros recuados, que embora estejam na mesma galáxia, não podem influenciar diretamente os filhos, os netos tirando das autoridades dos pais. É verdade que eles chegaram antes e querem colaborar, cooperar, não substituir. Também o irmão mais velho, ele deve ser o auxiliar mais experiente, mas não substituir a imagem do pai. Na Mansão do Caminho, nós recebemos muitas crianças
que são consideradas em risco social, crianças socialmente órfãs. E tivemos o pudor de nunca substituir a figura do pai e da mãe. Então todos nós somos tios. Eu dizia para eles e digo, façamos de conta que seu pai e sua mãe morreu. Como nós somos irmãos em solidariedade humana, então somos seus tios. Mas essas figuras do pai e da mãe devem ser preservadas para servirem de modelo, mesmo quando não sejam dignos de modelagem. Muito obrigada, Divaldo, pela sua presença, pelo seu carinho e por tantos esclarecimentos. E você que está nos vendo e nos ouvindo, até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.